Olá, amigos e amigas. Vamos tratar hoje, né, dentro do tema do curso, os fundamentos, né, o que é que se baseia a psicanálise iniciática. Então, vamos começar com um trajetório histórico. Eu fiz, pelo menos durante 10 ou 12 anos, de formação na psicanálise lacaniana e, claro, que isso teve uma influência muito forte para mim. Depois, eu passei para outro tipo de trabalho, como a psicanálise junguiana ou a psicanálise psicologia analítica, e fui deixando de lado, mas o aprendizado nunca fica, não é? Então fui entrando na área da espiritualidade, porque a psicanálise iniciática faz parte das ciências espiritualistas, e comecei primeiro escrevendo um artigo, né, lá para a Universidade de Lisboa. Um livro, o artigo é de um texto chamado Consciência, e lá tem um artigo chamado Psicanálise Integral. Eu comecei escrevendo Psicanálise Integral, que colocava o ser humano, né, dentro de três perspectivas: histórica, mítica e mística. Histórico, eu e você, somos nós. Histórico literal, somos nós. A abordagem mítica amplifica a personalidade em termos míticos. E os mitos são formações de alegoria que estão presentes nas culturas locais e expressam o arquétipo universal de alguma coisa, né? Então você olha para o sonho de uma pessoa, olha para a vida da pessoa e amplifica. Então isso é a parte mítica. Todos nós temos que carregar a nossa cruz e seguir em frente. Isso é a parte mítica. E finalmente a parte mística, que diz respeito à experiência do despertar e da iluminação, considerada aí pelo Zen budista, pelo cristianismo místico, né? E esse desenho foi retirado de uma teosófica chamada Anne Besant, que escreve o livro O Cristianismo Esotérico. Bom, até aí escrito o artigo. Depois, me dedicando muito mais à parte espiritual, percebi que a psicanálise tradicional ela não contempla esses aspectos. E ainda, não é, muito apegado à questão do termo psicanálise, eu fui utilizando nos meus trabalhos a palavra psicanálise iniciática. A palavra aqui, iniciática ou iniciação, diz respeito a pessoas que estão inquietas, passando por crises existenciais, buscando novos formatos de existir, insatisfeito com uma vida que leva, né? Não no sentido necessariamente de uma insatisfação específica, uma satisfação conjugal, uma satisfação de trabalho. Isso até pode entrar, porque de qualquer maneira isso é um derivativo. Mas, mais diretamente, eu chamo de buscantes essas pessoas que estão inquietas. O que é o mundo, o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Então é isso. E aí eu comecei a trabalhar com esse termo, psicanálise iniciática. Então, a psicanálise iniciática, ela pertence ao grupo das ciências da espiritualidade, né? O grupo que nós estamos tentando inserir dentro do contexto da CAPES, do CNPq. Ele já existe lá no meu laboratório do mestrado, Práticas e Inovações em Saúde Mental, existe um laboratório chamado Ciência da Consciência e Espiritualidade. Então, trabalha vários temas, mas um dos quais eu chamo de psicanálise iniciática. Como pessoas que eu acho que deram as suas colaborações, eu aí colocaria duas pessoas específicas, né, que vai muito próximo ao que eu penso. Uma foi Krishnamurti, um filósofo, né, judeu Krishnamurti, que viveu na Índia, que passou por um processo na sua adolescência de um processo espiritual que mudou sua vida radical. Ele era considerado, né, o sucessor
do mundo, o novo Messias, o novo instrutor do mundo, mas numa marcante reunião de agosto, se eu não me engano, dia 29, ele desfez a parte que ele tomava conta, que era a Estrela do Oriente, com mais de 3 mil pessoas, e disse que não queria seguidores, que não iam trocar uma jaula por outra, né? Quer dizer, um condicionamento por outro. E daí por diante ele foi levando a vida, mostrando às pessoas, né, nas suas palestras, que elas podiam despertar. Despertar significa estar inteiro para aquilo que está acontecendo. Despertar significa viver os eventos em primeira mão. Então, se eu ler alguma coisa, essa coisa que eu estou lendo é de segunda mão. Se eu compartilho a experiência com alguém, é de segunda mão também. Então, ele defendia muito a ideia de ter uma abordagem em primeira mão. Ele chamava isso de meditação. Outra pessoa para mim que foi muito importante, né, que é uma pessoa aí é muito mais polêmica, mas é uma pessoa muito importante, foi o Rajneesh, né, que depois ele modificou o nome para Osho. Até existe um documentário que é controverso, né? Existe uma obra que Osho diz assim, né, autobiografia de um espiritualista controvertido, uma coisa assim. Mas o que é que fez Osho? Osho praticou o que viveu, o que falava, né? Deixou muitas mensagens, mas ele criou várias cidades, vários haréns, tanto na Índia como nos Estados Unidos, e depois aí os cristãos que moravam à volta foram ficando insatisfeitos, e o Estado também, né? Porque a democracia só existe até você tocar no poder de quem faz a democracia, né? No poder de cima. E ele mexeu com o poder de cima, peitou o poder de cima, e através dessa revolução ele foi preso e praticamente sacrificado, né? Porque o que é que se diz é que ele morreu envenenado do talho, que é algo que é colocado, digerido, injetável, devagarinho, e a pessoa com 3 anos depois é que vai ter as reações. E calhou, né, aconteceu de que eu participava já há muito tempo desse pensamento, né? Que as teorias são de segunda mão. Teoria não tem nada a ver com prática. E que as palavras, elas têm sim as palavras plenas, que eu vou entrar em outro momento nisso, mas as palavras, né, a mente é produto o pensamento é produto da mente. Portanto, a mente como estrutura principal dentro da nossa concepção da psicanálise iniciática, a mente é uma estrutura, é um desdobramento da consciência que dá forma à nossa estrutura humana, como dá forma a outras estruturas, né, dos outros animais, as plantas. É como se representasse aqui o mito da queda, né? Porque nós passamos a se identificar com o corpo, se identificar com as nossas percepções, que elas são extremamente enganosas. As percepções, elas têm muito mais a ver com a transformação elétrica nos neurônios, e evidentemente tem que a ver com aquilo que a gente acredita. E a crença, não, a crença é apenas uma tendência da mente, mas é exatamente nisso que consiste a operacionalidade, a funcionabilidade da psicanálise iniciática, que é exatamente desmantelar esse conjunto de crenças que a gente chama de ego ou personalidade, que é construída através dos pais, da família, da cultura, da sociedade, da hereditariedade, mas que são apenas construções. E é sobre essas construções que nós nos remetemos. Quer dizer, a ideia da não-verdade são essas construções. E essas construções, dentro desses autores, mas assim como os outros também, por exemplo, a psicanálise iniciática pega muita coisa do Zen budismo, alguma coisa do budismo tibetano, né? Trata de quê?
é preciso despertar para as suas mentiras, né? Quem são as mentiras? Os condicionamentos, as crenças que a gente convive de dia a dia, né? Por exemplo, o dinheiro é um papel sem valor, mas a gente passa a acreditar valor neste papel e vive condicionado e vive refém, prisioneiro a ele. Nós criamos os nossos deuses e ficamos refém desses deuses, né? Que são os condicionamentos. Então, o que faz o terapeuta da abordagem iniciática não é simplesmente ouvir a narrativa de quem está vindo, do que a gente chama do analisante, ou eu prefiro chamar do buscante, mas sim de onde ele pode perceber que toda aquela criação, toda aquela repetição, todo aquele sofrimento, nada mais são do que condicionamentos mentais. E esses condicionamentos mentais é que trazem exatamente o sofrimento. Existe o sofrimento que a gente vê como uma coisa óbvia, né? Nos relacionamentos, enfim. Mas são todos derivativos do único sofrimento, que é o auto-enganar-se. Então, existem outros, por exemplo, tem um livro muito bom, quem puder acessar, né, que é A Escola dos Deuses. Você pode acessar qualquer livro de Krishnamurti, de Osho, que trata mais ou menos das mesmas coisas. Então, o instrumento da psicanálise iniciática, né, são as meditações, não é qualquer meditação, mas são um tipo de meditação, e as alegorias metafóricas. As alegorias são fantasias ampliadas para a cultura, mas a metáfora não aponta para canto nenhum. A alegoria aponta para algum lugar. E a metáfora deixa de apontar esse lugar, dando lugar ao silêncio. E é nesse silêncio que o buscante ele encontra os seus altos enganos. E é a partir daí que o buscante começa a se liberar do seu sofrimento, porque ele passa a não culpar mais o passado, que o passado ele não existe, é só memória. Passa a não ter perspectiva de futuro e passa a viver o presente. Tudo que se quer é viver o presente inteiro. E uma mente extremamente abarrotada de pensamentos compulsivos, se torna impossível, né, estar inteiro. Então, o trabalho do terapeuta da psicanálise iniciática é essa: ajudar ao buscante a esvaziar a mente, não no sentido que você pode esvaziar simplesmente e não ter nada. Não, não é isso. Mas você começar a perceber, né, até com exercícios com zazen e outros formatos, perceber que tudo que você sabe sobre você é mentira. Aliás, tem um provérbio do Zen budismo que diz assim, né? Se você quer descobrir a verdade, parta do princípio que tudo é mentira. Então, tudo que nós sabemos a respeito da gente, nada tem a ver com verdade. Tem a ver com ilusão. Então, a psicanálise iniciática, na sua prática, destina-se a desmantelar as ilusões do ego, né? Começando pelo corpo físico, porque a gente acha que o corpo físico sou eu, é o eu, né? Porque a mente e a consciência não são localizáveis no corpo, nem dentro nem fora. Elas fazem conexões, mas nós estamos, digamos assim, viciados em atribuir o nosso corpo como se a gente fosse dono do corpo. Mas o corpo é emprestado, né? Tanto que a gente não tem controle sobre ele. Então, gente, é basicamente isso que trata os princípios da psicanálise iniciática, colocando que a ideia não é tratar neuroses, embora isso não deixe de ser, mas não são aquelas neuroses, né? Síndrome do pânico. Primeiro que a gente não dá diagnóstico aqui, a gente trata o buscante porque ele está buscando alguma coisa a mais, liberar-se do sofrimento, não simplesmente escapulir, mas liberar-se também dos seus condicionamentos, que é, vamos dizer assim, a parte
principal da prática da psicanálise iniciática. Vamos ficando por aqui e até a próxima.